Agora tá entregue. Dá para compartilhar agora aqui, ao vivo? Voltei. Graça e paz. Boa noite. Esperando aqui os nossos irmãos irem chegando. Vamos meditar numa palavra, vamos ser breve. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração hoje. Essa é, sabe, a nossa expectativa de estarmos conectados aqui, é para que o Senhor fale ao nosso coração. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é uma semente que o semeador saiu a semear, e o nosso coração precisa ser terra boa, para que essa semente, sabe, ela possa ser plantada, ela possa criar raiz, ela possa crescer e a gente possa frutificar essas palavras que estão sendo liberadas sobre o nosso coração. Quando eu sei que a árvore deu fruto, quando eu vejo pessoas que dão testemunhos divinos, pessoas que dão, sabe, vivem assim a vontade de Deus, pessoas amáveis, generosas, perdoadoras, são pessoas que têm um coração como terra boa, um coração preparado, sabe, uma terra boa, um coração preparado para que a semente caindo, sabe, possa crescer. E o Senhor Jesus, a única coisa que o Senhor Jesus, ele questionou para os discípulos, ele reclamou com os seus discípulos, foi apenas isso. Ele disse assim para eles: como o coração de vocês é duro, o coração endurecido, ou seja, eles viam um milagre de Deus, sabe, e eles não sustentavam aquele milagre assim, sabe, com gratidão, com fé. E aí quando se chegava mais um tempo difícil, eles esqueciam o milagre que o Senhor já tinha feito. E a gente acaba às vezes acontecendo isso com a gente porque o nosso coração endurece na caminhada. A gente para de ouvir a palavra, sabe, a gente fica duro pelo aumento da maldade. Às vezes alguém faz um mal pra gente, alguém nos trata mal e assim, às vezes nosso coração endurece. E a maior armadilha do inimigo contra a nossa vida é aumentar o mal, sabe, para que a gente endureça. E se a gente endurece, não vou mais ajudar essa pessoa porque já ajudei e essa pessoa, ela não muda, essa pessoa não merece, essa pessoa vai fazer isso ou aquilo. Realmente tem essas pessoas, tem, mas o meu coração não pode ser ofendido, o meu coração não pode ser machucado. Uma coisa maravilhosa que eu aprendi na caminhada foi que o homem de Deus, ele adquire unção, ele adquire o favor de Deus para perdoar as pessoas. Mas o Filho de Deus, ele tem unção para não se ofender com as pessoas. Isso é muito profundo, porque a partir do momento que eu me ofendo, eu me machuco, eu me magoo, eu acabo endurecendo meu coração e deixo, às vezes, de ser aquela pessoa que Deus preparou para mim ser. Então eu preciso vigiar muito isso, para que eu continue nesse propósito. E o tema nosso, nós vamos ser muito breves hoje, o tema é: a fé não é momentânea,
A fé é para ser vivida. Vamos repetir de novo o tema? A fé não é momentânea. A fé é para ser vivida. Como é que eu posso discernir e entender isso? Porque muitas das vezes nós alcançamos algo com Deus, um milagre, a sua presença, né, o seu toque, o seu mover. E quando a gente, alcança isso pela fé, isso é muito tremendo e muito maravilhoso. Mas depois, de repente, acontece algo, para desanimar, para nos colocar para baixo. E ali naquele momento a gente acaba sem perceber, não tendo fé para resolver aquela situação. De repente a gente imagina que a fé que a gente usou ontem, ela vai ficar dentro de nós. E bom que seria, mas a fé não é para me usar em alguns momentos. Eu não vou usar a fé nesse momento, agora eu tiro a fé. E nesse momento eu vou usar, e agora eu tiro a fé. E nesse momento eu vou usar. Não, a fé não é para ser usada em momentos. A fé é para ser vivida. Nós vamos ler um versículo que diz assim, é muito maravilhoso isso, que vamos ler juntos. Vamos abrir aqui a palavra. Primeiro vamos ler o que é fé. O que é fé? Hebreus 11, no versículo 1, está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a convicção, é a certeza, daquilo que eu estou esperando por estar caminhando com o Senhor, por estar na caminhada com o Senhor. Então, a fé é essa certeza, é essa convicção, e é uma prova das coisas que eu não consigo ver, das coisas que eu não consigo resolver. É uma prova que isso vai ser resolvido. Então, a fé, ela é uma demonstração para Deus que nós acreditamos nele, independente da circunstância, do que tem acontecido, do que tem se levantado. Isso é muito tremendo, muito poderoso, porque muito sobrenatural, porque a gente vê o mover de Deus, o trabalhar de Deus de uma forma que muitas vezes a gente acaba se equivocando, achando que porque eu tive fé para resolver essa situação, eu vou ter fé para resolver aquela outra, e é justamente isso. A fé não é para praticar ela em momentos. Hebreus 10, versículo 38, ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. Ou seja, eu tenho que trazer a fé, eu tenho que carregar a fé tem que estar comigo. Se algumas coisas não se resolvem na minha vida, porque de repente eu posso pensar que eu não tenho fé, e a nossa fé, ela não precisa ser grande. A nossa fé pode ser, como uma semente de um grão de mostarda, pode ser algo muito pequeno, e não é a grandeza da fé, mas é ter a fé dentro de nós. E, isso acaba nos mostrando na palavra algo extremamente poderoso, que eu amo essa passagem que diz assim: viverá pela fé. Então nós não vamos usar a fé quando nós precisarmos apenas, mas nós vamos ter a fé para viver, confiando, para viver acreditando,
para viver, sabe, colocando tudo nas mãos de Deus. Se alguma coisa não se resolve, não se desespera. Eu preciso continuar crendo, porque Deus tem um tempo. Sabe, o tempo de Deus é precioso. E muitas vezes a gente faz uma oração assim, dizendo: Pai, seja feita a sua vontade. Nós que fazemos essa oração, nós temos que estar cientes de que algumas coisas que nós queremos são prejudiciais. Então, se Deus não permite que eu receba naquele momento, Deus está me guardando, está me protegendo, sabe? Para me entregar no tempo certo aquilo que Ele tem para nós. E no versículo 38 e o 39 diz assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, né? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu preciso ter fé dentro de mim para que eu tenha uma alma conservada, para que eu, sabe, esteja em paz, para que eu esteja, sabe, sobre uma rocha, para que eu esteja seguro em todo momento da minha vida, sabe, em toda circunstância. Eu aprendo com Deus, sabe, pela justiça que foi feita na cruz, a viver por essa fé, a viver, sabe, pela fé. E esse é o grande segredo. A fé, ela não é um sentimento, a fé é uma certeza, é uma convicção. E para que eu aprenda a ter fé, para que eu, sabe, consiga alcançar fé dentro de mim, o que eu preciso fazer para que isso aconteça sobre a minha vida? Para nós alcançarmos a fé, para nós vivermos pela fé, nós precisamos de algo simples, mas algo muito poderoso e que muitas vezes a gente deixa de fazer, sabe? Por várias situações, mas é sempre importante a gente não deixar de fazer. Romanos 10, 17 diz assim para nós, Romanos 10, 17, diz assim: de sorte, que sorte, isso é maravilhoso, que a fé, ela vem pelo ouvir. Olha que tremendo. A fé, ela vem pelo ouvir. Não é eu acreditando que tenho fé, não é eu achando que tenho fé, não é eu fazendo força para alcançar algo, não. A fé, ela de sorte, sorte nossa, bênção nossa, ela vem pelo ouvir, ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sabe, isso é extraordinário, porque quando eu ouço a palavra de Deus, a fé, ela vai sendo gerada dentro de mim. Ela vem para a minha vida quando eu aprendo a ouvir. Ouvir não é tão fácil. Ouvir, sabe, precisa-se de uma entrega. Nós, que somos seres humanos, nós temos muita dificuldade em ouvir. A contrapartida, a gente acaba ouvindo mais o que é ruim do que o que é bom. Não sei se já aconteceu com você alguma vez de alguém falar assim para você: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E aí você olha para dentro de você e você não vê tudo aquilo. Você procura qualidades, você procura, mas sabe, você acaba, sabe, sem querer, assim, acaba não acreditando que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que Deus tem promessas, que Deus tem milagres, que Deus tem uma vida plena, que tem uma vida em paz, independente da gente conseguir ou não o que a gente quer, mas a paz do Senhor é diferente, o mundo não pode nos dar. É uma paz segura, é uma paz confiante naquele que nos chamou, naquele que criou todas as coisas. Então a paz não está naquilo que eu conquisto, mas a paz está naquilo que Jesus conquistou para mim. E aí depois o Senhor acrescenta as demais coisas, mas esse não é o caso da pregação. O caso da pregação é que a gente acaba, sabe, não ouvindo
pelo fato da gente se autoanalisar, que a gente acaba às vezes não ouvindo pelo fato da nossa inteligência estar vendo de outra forma. E eu tinha que simplesmente, quando falarem coisas, sabe, boas para mim, coisas da palavra, coisas que vão, sabe, me edificar, eu preciso simplesmente deixar de acreditar em mim e começar a ouvir aquilo que o Senhor está falando. Eu não posso olhar para a minha situação, eu preciso ouvir, porque quando eu começo a ouvir a voz de Deus, aí eu começo a acreditar em Deus. Eu sei que Ele é amoroso, eu sei que Ele é maravilhoso, eu sei que Ele está me chamando para a obra dEle, eu sei que eu sou um filho de Deus, eu sei que o propósito dEle é genial, sabe? Eu começo a ouvir e começo a ter fé, começo a ter vida e começo a viver pela fé, sabe? Escute a Deus até você acreditar nele, até você conseguir ouvir. Eu lembro que Jesus falava assim: quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. Mas nas reuniões de Jesus, tinha muita gente. E todo mundo ali tinha ouvidos. Por que Jesus falava isso? Porque ouvir a palavra de Deus, sabe, é algo extremamente diferente, extremamente poderoso. Às vezes eu posso só estar escutando, mas ouvir é quando eu levo para dentro de mim, é quando eu levo para o meu coração, é quando eu levo para a minha vida. Sabe, se nós ouvirmos coisas de Deus, nós ficamos com fé, nós aprendemos a viver pela fé. Nós seres humanos acabamos sem querer, sem perceber, ouvindo mais o que é ruim do que o que é bom. Quer ver uma coisa? Às vezes alguém fala para você: nossa, parece que você está doente, você está tão amarelo, ou você está magro, ou você está estranho. E aí você acaba ficando com aquilo dentro de você: será que eu estou doente? Aí você começa a ir atrás de tomar algum remédio, de ir atrás de algum médico. Outra coisa, quando alguém fala mal, alguém, sabe, alguma pessoa chega para você e diz assim: olha, falaram mal de você. E aí aquilo rapidamente toma o seu ser, você quer resolver, quer provar que não é aquela pessoa ruim que falaram. Então essas coisas precisam ser analisadas, porque, sabe, nós como seres humanos, nós temos uma tendência de ouvir mais o que é negativo do que o que é positivo da parte de Deus. Coloque seus ouvidos sempre prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, não se acuse, não se condene, mas creia. Se alguma pessoa que tem buscado a Deus, se algum pastor, se algum levita, se alguma pessoa de Deus começar a falar coisas de Deus para mim, para você, nós precisamos ouvir. Eu aprendo algo na parte humilde, porque nós como seres humanos temos dificuldade de ouvir, porque nós às vezes acreditamos que sabemos de tudo. E eu aprendo, sabe, algo de tão humilde que aconteceu na vida de Jesus. Ele estava na cruz, foi algo extremamente poderoso. Nós sabemos que o salário do pecado, ele é a morte. Então quando o pecado está sobre a pessoa perde a visão espiritual, perde a vida, ela não consegue mais viver pela fé, porque ela se torna cega naquele momento. E isso pode ser com qualquer pessoa, por isso a vigilância da nossa parte. E quando eu vejo, sabe, Jesus na cruz do Calvário, Jesus todo-poderoso, Jesus sobrenatural, Deus na terra, sabe, uma unção tremenda, recebeu o meu e o seu pecado sobre ele. Jesus pagou um alto preço. Mas o interessante notar é que quando o pecado veio sobre Jesus para que ele pagasse o preço na cruz e a gente recebesse liberdade para viver hoje um sobrenatural com nossa família, nossos amigos, nossa casa, automaticamente o pecado matou a vida espiritual e acabou cegando Jesus por uns minutos, enquanto ele estava na vida de Jesus. Nós sabemos que Jesus não pecou, não conheceu o pecado e nem se aproximou de tal. Mas quando ele foi para a cruz pagar um preço por nossa vida, o pecado estava sobre ele. O castigo que era para mim,
estava sobre ele, e o pecado que era meu está sobre ele, e a morte que era minha estava sobre ele. E isso cegou Jesus ao ponto dele olhar para o céu e dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonastes? Eu não sei se você já falou isso para Deus alguma vez. Deus me abandonou. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. E eu quero te dizer, de certa forma, Deus não nos abandona nunca e nem se esquece de nós. Mas às vezes nós estamos com outros planos. Nós estamos fazendo às vezes só a nossa vontade e sem perceber deixamos de confiar naquele que preparou algo muito maior para a minha vida do que aquilo que eu simplesmente penso que é grande. Um dia, conversando com uma pessoa, ele perguntou para mim: se eu peço alguma coisa, Deus dá? Se eu peço alguma coisa, como é que funciona? Mas eu vou ficar só com acréscimo? Eu disse: é aí que você se engana, meu irmão. O acréscimo de Deus é muito maior do que tudo nosso. Sabe, se você conquistar tudo nessa terra, sabe, se você chegar ao auge da sua vida nessa terra, o acréscimo de Deus teria sido muito maior e melhor para mim e para você. Deus é gigante, poderoso, nos edifica, nos dá tanto fora, mas principalmente dentro, uma paz, uma fé, uma tranquilidade de continuar vivendo feliz, independente das coisas que acontecem. Sabe o que é tremendo? Deus vai sempre usar alguém para falar no seu ouvido. Se não for alguém de Deus, que está na caminhada, que, claro que sabemos que todos são criaturas de Deus, mas às vezes tem pessoas que estão na igreja e tem pessoas que estão fora. Mas sabia que Deus usa até os que estão fora? Se eu tiver humildade para ouvir, Deus pode falar comigo a qualquer momento. Isso é tremendo. Jesus estava na cruz, com o pecado sobre ele. Ele diz: Deus, por que me abandonastes? Na mesma hora, Deus, através do testemunho próprio de Jesus, começa a usar um ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. E aquele ladrão começa a pregar as boas novas de Jesus. Ele disse: nós merecemos tudo isso, mas ele não merece. Sabe, essa hora Jesus começou a ouvir novamente. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem algo, e sabe, algo muito maravilhoso e separado para mim e para você. E isso está na distância de um simples ouvir. Que os nossos ouvidos ganhem forma. Que os nossos ouvidos sejam aquele que Jesus disse: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, sabe, tem a dizer para as igrejas em nome de Jesus. Quem tiver ouvidos vai ter fé. Quem aprender a sentar para ouvir vai chegar num lugar muito alto. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e chegarmos no acréscimo dele, seremos muito maiores do que todos os nossos planejamentos juntos. Nós planejamos, nos organizamos, trabalhamos, sim, porque quem crê faz a sua parte. Mas sabemos que existem coisas impossíveis para nós. E é nessa hora que o Senhor aparece. Se tem algo impossível para você, para sua família, para sua casa, eu quero dizer, tudo que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. É possível para Deus. A fé vem pelo ouvir. Se alguém falar para você: Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, você diga: eu creio, que assim seja, eu recebo. Não vá se autoanalisar. Nós não vamos chegar a Deus se autoanalisando, nós vamos chegar a Deus pela fé. Porque nenhum de nós estava preparado e nem está para fazer a obra que Jesus fez. Uma obra poderosa e uma obra extremamente grande.
Nenhum de nós poderia fazer o que ele fez. Então, para nós alcançarmos essa salvação, para nós alcançarmos essa graça, para nós alcançarmos essa fé, essa segurança de viver confiante em Deus, nós precisamos só de uma coisa: ouvir Ele. Só isso. Você pode pensar, eu mereço? Não mereço? Isso não é o caso. O Senhor sabe muito bem que a gente não merece, mas Ele fez questão de descer. E se nós merecêssemos, então por que Ele desceu? Se nós conseguimos fazer, então por que Ele desceu para fazer? Nós precisamos acreditar nele, acreditar no que Ele tem falado, acreditar na voz dele. Que quando a gente acredita, é gerada uma fé para a gente aí sim e fazer a obra dele, e amar, e ajudar, e perdoar, e declarar, e profetizar, liberar cura sobre as pessoas, liberar alegria sobre as pessoas que estão próximas de nós, depois que a gente crê. Porque a salvação, até ela vem pela fé e não pelas obras. Ou seja, pela fé, eu creio no coração que Jesus morreu pela minha vida e confesso com a minha boca que Ele é o meu Salvador e o meu Redentor. Quando eu recebo essa fé, aí sim, eu sinto uma gratidão de quem fez algo extremamente poderoso por mim. E aí então começo a ir em direção às obras. E as obras feitas com a fé verdadeira que nós recebemos ouvindo a palavra de Deus, vai nos, fortalecer a um nível que vamos fazer a obra e ser incansáveis. Quem ouve a palavra de Deus sai para fazer a obra incansável, porque aprende a carregar um fardo suave, um fardo leve, sem muitas obrigações, mas com muito amor para ir fazer. Jesus disse: meu fardo é leve, meu fardo é suave. Venham comigo, venham a mim, quem está cansado, quem está sobrecarregado, venham a mim. Não tentem resolver, pela inteligência. É muito mais fácil deixar Deus resolver o nosso interior, para que aí sim a gente se levante com a fé de pessoas incansáveis. Para nós finalizarmos, eu quero te mostrar que a fé não pode ser momentânea, nós temos que carregar essa fé diariamente conosco. Ou seja, eu não vou usar a fé quando aparece alguma situação, eu vou carregar a fé, eu vou ser uma pessoa de fé. Nós lembramos que Elias, ele fez um altar e orou sobre aquele altar, e a Bíblia diz, se a Bíblia diz, eu creio, porque é a palavra de Deus, foi derramado fogo do céu sobre aquele altar. Foi algo extremamente poderoso. Foi um milagre, contra qualquer sabedoria humana, contra qualquer inteligência. E naquele momento, o fogo caiu do céu. Pela fé que aquele homem teve, a Bíblia fala que Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. Mas pela fé ele alcançou aquela manifestação divina naquele dia. Saindo dali, ele sofre uma perseguição por Jezabel. E aí então ele corre para a caverna e se esconde. O que eu quero te dizer com isso? Você já viu algum milagre de Deus na sua vida? Deus já fez algo sobrenatural na sua vida? Uma coisa eu quero te dizer e tenho certeza: se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Se Ele já fez algumas vezes, Ele pode fazer de novo. Ou seja, a minha fé não foi só para aquele dia. A minha fé também é para hoje. Creia nessa palavra. Nós olhamos na palavra de Deus e nós sabemos que Jesus, Ele fez 33 milagres que foram escritos na Bíblia, nos Evangelhos. E desses, 28 falam sobre o homem, a cura do homem, o favor para o homem, a multiplicação, a provisão. E isso nos dá segurança e nos mostra que desses 28 foi feito
foi diretamente ao homem. E eu te pergunto algo, isso não é uma prova de que Deus quer fazer algo na nossa vida? Isso é extraordinário e poderoso, é sobrenatural. A única coisa que nos atrapalha é o nosso coração duro de decidir, de achar, de entender, de querer saber das coisas através da nossa inteligência. E nós não precisamos nos cobrar para fazer algo. Nós precisamos aprender a ouvir, que aí saberemos que o único caminho é Jesus o Cristo. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, e depois ele dispensou os discípulos para que fossem para o outro lado, eles foram no barco, e Jesus ficou despedindo o povo. Olha só que tremendo. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar para 5.000 homens comer. E eles indo no barco, um vento forte bateu sobre o barco. E veio um medo, um temor sobre eles. E eles entram em desespero e dizem, vamos morrer aqui. Jesus vem sobre as águas e eles pensam que é um fantasma, se assustam. E Jesus diz uma coisa, não temas. Não temas, eu estou aqui. O mesmo que multiplicou os pães e os peixes é o mesmo que está aqui. Jesus é aquele que era, e é aquele que é, e é aquele que há de vir. Então o Senhor está aqui nesse tempo presente. E ele fala para os discípulos uma coisa que cabe para nós a maioria das vezes. Porque o coração de vocês é duro para não ouvirem aquilo que eu estou falando. Se Jesus disse que você não está sozinho, ouça isso, guarde isso, você não está. Se você for olhar para as circunstâncias, você pode até achar que está, mas a fé não é um sentimento e muito menos uma circunstância. A fé é uma certeza de que aquele que falou é fiel para cumprir. Vamos orar a Deus, que o Senhor coloque fé no meu e no seu coração, simplesmente pelo ouvir. A fé ela só pode vir pelo ouvir. E quem tiver pouca também pode pedir, Deus, me dá fé. Mas ouvir é extremamente poderoso. Eu quero orar com você, para que Deus abra seus ouvidos, como ele disse, sabe, sobre aquele homem, que ele se abrisse, para que ele voltasse a ouvir, porque ouvindo a palavra de Deus, nós teremos fé para prosseguir. Fecha teus olhos, eu quero liberar essa oração sobre você. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles foi a orar, porque nesse momento estão os milagres, estão as certezas, estão as convicções. A oração da fé, ela tem muito em seus efeitos. A oração com fé, ela sara o doente. A oração com fé, ela abre uma porta, ela cura o enfermo, ela traz bênçãos para o nosso lar. Eu quero liberar sobre a sua vida isso, que você tenha ouvidos para ouvir, e que você, tendo ouvidos para ouvir, você possa liberar palavras proféticas contra os momentos que você está vivendo. Sabia que você pode ter aquilo que você diz? Você pode ter aquilo que você diz, se disser com fé. A palavra tem poder. Diga o que você sabe, almeja. Diga para o Senhor onde você quer chegar. Diga para o Senhor o que você precisa. Você pode ter o que você diz. Muitas coisas na minha vida eu alcancei dizendo, Pai, eu sei que isso aqui vai ser meu. E foi. Não é que a gente queira tudo para nós, mas é que o Pai não está com o ouvido dele agravado para que não possa nos ouvir. Que a gente possa buscar o Senhor e em retidão ouvir a palavra dele para que a fé seja gerada. Coloque a sua mão perto do aparelho. Eu quero abençoar você. Pai,
Aqui nós falamos sobre a fé. Sabemos, Pai, que a fé não é um sentimento, mas a fé é uma certeza, uma decisão. Nós sabemos, Pai, que quando Jesus estava sendo crucificado no madeiro, Ele não estava sentindo arrepios, sentimentos bons, sentimentos felizes. Ele estava simplesmente com fé, porque Ele aprendeu a ouvir a Tua palavra. Que nossos ouvidos, Pai, possam aprender a Te ouvir de uma melhor forma. E aí sim, a certeza de que passaremos por todos os obstáculos, por todas as lutas, por todos os problemas, por todas as crises, até encontrarmos, chegarmos na salvação eterna. Nos ensina a ouvir, Pai, a ouvir a Tua palavra, para que os frutos venham por essas sementes que foram plantadas. Deus te abençoe e guarde tua vida, que teus ouvidos estejam abertos para ouvir a palavra de Deus. Amém.